Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu quero trazer para vocês duas histórias e depois eu vou fazer uma conclusão final. Uma história é a história da águia e o bico, e a outra é a história do discípulo e a vaquinha. Tá bom? Vamos começar primeiro com a história da águia. Essa história eu ouvi do Dr. Lair Ribeiro, que é um médico cardiologista brasileiro, e ele tem uma série de especializações. É uma pessoa totalmente fora da curva, magnífico. E ele contou essa história e eu ouvi isso, e no dia que eu ouvi, mudou muita coisa na minha vida. Então eu vou compartilhar essa história com vocês e logo depois dessa primeira história eu vou falar para vocês a segunda história e nós vamos fazer uma conclusão final. Preste bem atenção nessas histórias. O Dr. Lair Ribeiro estava contando que uma águia é um animal excepcional, fantástico, fenomenal em vários aspectos. Tem uma visão muito superior à do ser humano, tem o olfato muito apurado, vive muitos anos, enfim, é um animal caçador fantástico e tal. E ele conta que uma águia, ela tem um tempo aproximado de vida, que agora não me recordo quanto que é, e que tem algumas águias que vivem mais do que a média. E o que faz essas águias viverem mais do que as outras companheiras, é um fato muito interessante, muito curioso. Em um certo período da vida da águia, quando ela atinge a maturidade, depois vai envelhecendo, ele conta que a águia, o bico dela, que é encurvado, começa a ficar muito gasto. E ele era muito afiado quando essa ave era mais nova. E ele começa a ficar menos afiado. Com o passar dos anos, com as caças e com, às vezes, briga com outros animais da mesma espécie ou de outras espécies, aquele bico vai desgastando e vai perdendo aquele poder que tinha. Então, ele conta que essas aves, elas têm duas alternativas. Quando elas atingem uma determinada idade mais avançada, ou elas sabem que elas vão morrer, porque o bico não tem mais a mesma potência, então a caçada delas fica extremamente prejudicada, ou elas têm uma segunda opção, que é uma opção muito dolorosa, mas é uma transformação, que seria o seguinte: ela se alimenta, faz uma caçada muito boa, e depois essa águia vai quebrar o bico dela numa rocha. Então, o que isso significa? Para nascer um bico novo. Para fazer isso, é preciso muita ousadia, muita coragem. Não é para qualquer águia. Ele cita isso no vídeo dele. Muitas morrem, porque chega num ponto ali, ela não quebra, né, esse bico para nascer um novo, e acabou a existência dela, morreu, pronto, acabou. Então, no entanto, as águias que fazem isso, elas passam por um processo extremamente doloroso. Vocês devem imaginar, é possível a gente imaginar o que seria para ela quebrar esse bico e esperar nascer um novo. Primeiro, é preciso muita coragem. É preciso vencer todo o medo que existe por trás disso. Segundo, é preciso ter a visão de que depois um novo bico vai nascer e de que ela vai prosperar com aquele bico novo afiado, que é o que ela precisa. E não são todas que fazem isso. Essa é a primeira história. A segunda história é a história do discípulo e da vaquinha. Vou tentar contar ela resumidamente, porque é uma história meio longa.
O mestre e o discípulo foram a uma determinada fazenda e o discípulo perguntou: mestre, o que nós estamos indo aprender nessa fazenda? O mestre falou: aguarde e verás. Chegaram na fazenda, pediram para os moradores daquela fazenda hospedarem eles. O mestre já era uma pessoa conhecida ali naquela comunidade e tal. Foram bem recebidos, ficaram hospedados. E o mestre contou para o discípulo, a sós, quando estavam a sós, que aquela família tinha uma única vaquinha, que era a fonte de sustento dessa família. Então, o mestre passou alguns dias ali com aquela família tal, e o discípulo junto, e chegou um belo dia, eles se despediram da família dizendo que eles precisavam partir, que eles fariam uma outra jornada dali em diante. E que sairiam no outro dia bem cedo, de madrugada ainda. Então aquela família se despediu deles durante a noite, porque não iriam acordar tão cedo. E assim foi. Eles foram se deitar, e na manhã seguinte, na madrugada, o mestre chamou o discípulo, acordou ele e falou: vem cá, eis aqui o ensinamento. Saíram, foram até o curral, pegaram a vaquinha, foram até um precipício e jogaram aquela vaquinha lá de cima. E foram embora. E o discípulo ficou assim, estarrecido, abismado. O que está acontecendo? Por que o senhor fez isso? Era a única fonte de renda que eles tinham. E agora como vai ser a vida deles daqui em diante? E o mestre falou assim: você vai entender. Tudo tem seu tempo. Você vai entender. Então aquele mestre continuou com o discípulo e foram em vários outros lugares. Os anos se passaram e aquele mestre faleceu. Então o discípulo resolveu voltar naquela fazenda onde havia aquela família e aquela vaquinha para ver como é que eles estavam, o que tinha acontecido. Meu Deus, preciso ajudar eles, tal. E o discípulo voltou lá sozinho nessa fazenda depois de alguns anos que o mestre já tinha partido, e lá bateu palma. Só que ao chegar lá ele viu uma fazenda completamente transformada, linda, maravilhosa, muito diferente da fazenda que ele tinha conhecido num primeiro momento. A fazenda realmente estava fantástica, cheio de gado e com outros animais, e a fazenda estava impecável, linda, maravilhosa. E aquele discípulo pensou: bom, devem ter vendido a fazenda para outra família e devem ter ido embora. Bateu palma e atendeu lá um rapaz. E ele falou: poxa, mas eu queria saber os donos daqui, como que estão. Ah, mas nós somos os mesmos donos. Nossa, mas eu estive aqui alguns anos atrás, essa fazenda não era tão bonita assim, tão próspera. O que aconteceu? E ele contou para esse discípulo que em algum momento no passado havia passado lá um mestre e um discípulo, e que eles só tinham uma vaquinha, e que na manhã seguinte aquela vaquinha não existia mais. O que aconteceu? Ao eles perderem essa única vaquinha que eles tinham, eles precisaram expandir a consciência deles, aumentar o entendimento deles sobre as coisas, porque enquanto existia uma única vaquinha, poderia ficar aquela única vaquinha o resto da eternidade, e só uma vaquinha. Porém, o mestre, então, naquele momento, o discípulo passou a entender o que o mestre queria com aquele ensinamento. Queria que aquela família tomasse consciência de que eles poderiam muito mais do que apenas uma vaquinha. Que eles poderiam ter gados ali de leite ou de corte, enfim, e uma fazenda muito próspera. Mas primeiro precisava quebrar aquele ciclo.
E como essas duas histórias se encontram? Elas se encontram na questão da coragem, da ousadia para recomeçar uma vida nova. Quando a águia perdeu o bico, ela sabia que ela precisava dar o melhor que ela tinha para poder sobreviver. Aquela família, quando perdeu aquela única vaquinha, soube que ela precisava fazer o melhor que ela tinha para poder sobreviver, porque já não tinha mais a vaquinha e a águia não tinha mais o bico. Então precisavam dar o melhor de si. Então vejam bem, em algum determinado ponto da nossa existência, isso acontece conosco. Em algum momento você tem que quebrar o seu bico na rocha e passar para uma nova fase. Não é fácil. Você tem que se desvincular de quem você acha que você é. Você tem que soltar aquilo e começar a viver um novo eu, com esse novo bico, como foi o caso da águia. E no caso da vaquinha, se você tem uma coisa e você acha que é estável, não existe nada estável na natureza. A vida é feita em ciclos. Até os nossos batimentos cardíacos não é contínuo. Quando bateu totalmente reto, chegou ao fim. No entanto, a vida é feita de ciclos. E com isso, nós podemos tirar uma conclusão final. Ou você pode tirar as conclusões que você achou. Veja esse vídeo de novo, porque são muita informação em pouco tempo. Então, procure assistir de novo para que você possa, de repente, até diminuir a velocidade do vídeo, colocar ele um pouco mais lento, a fala, e aí você vai entender cada coisa como ela é. Então, a conclusão que eu tirei dessas duas histórias é: em algum momento da nossa existência, a gente tem essa opção. Ou a gente quebra o nosso bico na rocha e começa uma nova vida, uma nova consciência, e que pode ser uma vida muito melhor do que a vida que você tinha antes. Ou quando você chegar num determinado patamar, ali pode ser que conclua a sua vida. É uma escolha. Nós temos essa escolha. Reflita sobre isso. Não espere a vida ter que te colocar numa situação muito difícil. Aqui não tem absolutamente nada a ver com religião, ok? Isso tem a ver com a vida em si. Não importa a sua religião, se você qualquer coisa que você for, ok? O mais importante é que você entenda que a vida é feita de leis, princípios que são válidos para todas as religiões positivas. Então, reflita muito bem sobre essa questão, tanto da primeira história quanto da segunda. Tire as suas próprias conclusões e saiba que se você quer viver uma vida acima da média, se você quer viver melhor do que a maioria das pessoas, você tem que fazer coisas diferentes. Você tem que ser diferente da maioria. Você tem que, quando a sua vaquinha cair, você não ficar achando que é o fim do mundo. Às vezes é um salto, uma mola que vai te impulsionar muito para cima. Mas depende da sua decisão, do que você quer fazer. Com qualquer coisa que aconteça na sua vida, você pode transformar isso numa coisa excelente, numa mola para te impulsionar muito para cima, ok? Agradeço muito você ter assistido mais um vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Curta, compartilhe, deixe algum comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessas duas histórias, se você tem algo parecido para compartilhar conosco. Gratidão, muito obrigado e até o próximo vídeo.